Foi para falar então sobre o tiroteio em Realengo, zona oeste do Rio. Está aqui no estúdio a psicóloga especializada em adolescentes, Luli Milman. Bom, doutora Luli, eu acho que a gente conversou com o doutor Eduardo lá em Campinas a respeito do assassino, do Wellington, que figura é essa e como prevenir casos parecidos, tragédias parecidas perpetradas por doentes mentais. Agora, tem uma questão que é como é que ficam as famílias das crianças que sofreram a violência, quer dizer, as crianças que morreram, as famílias dessas crianças, seus amigos também, enfim, e as crianças que ficaram feridas e as crianças que eventualmente não sofreram nenhum dano físico, mas é que, claro, sofrem o dano psicológico de terem a sua escola, aquele lugar em que elas têm que ser cuidadas e, de repente, elas estão numa situação de absoluta vulnerabilidade. Que atendimento tem que ser dado a elas e a gente está capacitado para oferecer esse atendimento? Bom, você citou aí diversos níveis de problema e de inserção dentro dessa tragédia, né? Há as famílias das crianças que faleceram e há a família das crianças que, enfim, vão continuar a frequentar uma escola tendo vivido esse trauma. Eu acho que, assim, a coisa mais importante num caso desse, que é um fato traumático realmente, é a questão do se falar sobre o assunto. A rede pública, a rede do Estado, a Secretaria de Educação, tem um grupo de psicólogas, que algumas eu conheço, inclusive, que são pessoas muito capacitadas, que são capacitadas a trabalhar com esse tipo de problema dentro das escolas. Nunca houve uma tragédia com essa amplitude, mas já houve casos de crianças baleadas dentro de escolas, né, do Estado. E que esse trabalho tem que ser feito, tem que ser muito discutido, inclusive com as professoras. Porque às vezes a gente fica achando que o trauma fica só nas crianças, mas os professores ficam inteiramente incapacitados de também acolher as crianças dentro daquele trauma, porque elas estão no mesmo nível de, né, inserção dentro da tragédia. Então é preciso que se crie fóruns de discussão dentro dessas escolas. Assim. Nos primeiros dias, realmente, eu acho que isso tem que ser discutido exaustivamente com profissionais. Tem que se usar, né, e que já se usa, isso é uma prática na Secretaria de Educação, esses psicólogos para poder fazer circular esse trauma, né, porque o trauma é aquilo que a gente não consegue absorver. Fica como se fosse uma coisa solta que a gente, com os nossos elementos, não consegue entender aquilo. No que a gente começa a falar, a discutir, a pensar, a refletir, aquilo vai sendo absorvido pelo nosso aparelho psíquico, enfim, pela nossa alma e vai podendo virar uma coisa mais possível de ser tolerada. Né? Então, eu acho que esse caso ele tem 3 gradações. A primeira, que foi a situação em que o rapaz entra e o impacto da tragédia, a repercussão dentro da escola. A segunda é a mídia, porque agora nós estamos num quadro internacional e está na televisão, os comentários vão ser multiplicados por 1000. E o terceiro estágio, me parece, é quando tudo isso passa, amanhã, depois de amanhã. Amanhã a escola estará fechada, talvez mais alguns dias. E aí inicia esse trabalho que a senhora está dizendo, das psicólogas, das professoras, dos parentes. Como é que a senhora acha que tecnicamente pode ser feito para que esse efeito de mídia não prejudique justamente esse acompanhamento delicado, sensível, que estamos lidando com crianças de 4, 5, 6, 7 anos de idade? Sim, eu acho que a mídia realmente deve tentar não fazer isso uma coisa, uma discussão eterna. No nível da mídia. Eu acho que no nível das crianças que viveram a tragédia e das outras crianças em geral, porque no fim todo mundo fica meio implicado nisso. Né? A escola é uma escola de todas as crianças do Brasil. Escola. Estar na escola é estar protegido. É estar num lugar que os pais falam, não, aqui meu filho, você vai ser cuidado. Né? E de repente acontece uma coisa dessa que rompe. Você acha que deve ser um grupo de psicólogas, por exemplo, dentro da escola? Eu não tenho a menor dúvida. Na escola, em si, onde isso aconteceu, tem que haver uma intervenção direta de psicólogos. Já agora? Já imediatamente. Até a própria delegada Marta Rocha, chefe de Polícia Civil, disse que isso. profissionais da própria polícia vão dar apoio às famílias. E a Secretaria de Educação do Estado tem um grupo de psicólogos. Bom, vamos dar uma olhadinha nas perguntas dos assinantes. A gente tem algumas perguntas de assinantes chegando. A Maria Amélia pergunta o seguinte: por que não é obrigatória a presença de psicólogos nas escolas municipais e estaduais? A presença desse profissional não ajudaria na readaptação dessas crianças? Com certeza, acho que essa pergunta já foi respondida. Queria emendar uma pergunta nesse raciocínio da Maria Amélia, quer dizer, em relação, e no raciocínio do Sidney também, já que está na mídia, né, tem crianças de outras escolas, de outros bairros do Rio de Janeiro, de fora do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, que estão sabendo o que aconteceu. Eu tenho uma filha de 8 anos que já sabe que morreram 11 crianças numa escola da cidade, enfim. Como é que deve se trabalhar em casa, os pais que estão nos vendo agora, quando os filhos fizerem perguntas à noite, como eles devem abordar essa situação? Devem falar abertamente, destacar
destacar que foi um caso isolado, que isso não acontece toda hora, como é que se deve falar sobre esse assunto ou não se deve falar com os filhos? Não, eu acho que deve-se falar mesmo com as crianças todas têm acesso, né, enfim, aos programas de televisão, às notícias, até felizmente. É preciso que se fale, é preciso que se ajude as crianças também a se fortalecerem frente a uma coisa que não é cotidiana, isso não é uma cena cotidiana, né? Isso pode acontecer, mas não é assim que a vida se passa. É como, enfim, um terremoto, um tsunami, uma coisa desse tipo. Acho que quando as crianças se fortalecem e o fortalecimento se dá pelas conversas com os pais, francas, verdadeiras, as crianças ficam mais aptas a lidar com essas erupções, né, do destino, vamos dizer assim. Tem mais uma pergunta, né, Lília, também de assinante, né? Qual é? Bom, a pergunta da Natália, de Osasco, São Paulo. A profusão de jogos de computador violentos pode contribuir para esse tipo de tragédia? Eu não acredito que, nesse caso, pelo que eu tenho ouvido, inclusive no noticiário de vocês, que a questão dos jogos de computador violentos tem entrado nisso. Me parece, eu não sei, não conhecia essa pessoa, que tem uma situação de abandono, né? Tem uma situação de fragilidade psíquica. Eu acho que tem um outro dado aí que eu acho muito importante. Também no trabalho das escolas, mesmo quando as famílias não dão muita conta, as escolas têm que dar conta dos alunos que são os mais isolados, os mais quietos, que muitas vezes as escolas não prestam atenção a esses alunos. Elas ficam preocupados com o que fazem confusão, com o que são mal criados, do que criam caso, fazem o bullying. Os que sofrem o bullying são crianças que têm que ser muito bem atendidas. Professora, Leila e eu estamos vendo as imagens e comentamos entre nós a presença de trabalhadores, né, de várias classes sociais ali, aflitos, foram ao encontro das crianças, o que mostra uma unidade familiar, uma coisa muito importante e, infelizmente, não é algo que se tem todo o tempo, né? Às vezes as famílias são famílias desagregadas por várias razões. Nesse sentido, como é que a senhora observa, nesse caso específico, também a presença da família? O psicólogo estará lá? Sim, talvez no horário comercial, talvez em 2, 3 horas, enquanto a criança estará lá dentro. Mas a família, o pai, a mãe, os tios, os primos, avós, é que vão estar presentes com as crianças. E aí? Porque a própria família, às vezes, não é nenhuma família desagregada, né, nesse sentido de não haver um pai, enfim, ter muita confusão dentro do lar. As famílias, às vezes, têm muita dificuldade de perceber a extensão do problema de uma criança que é muito quieta. A família tem que estar muito atenta. Nesse caso específico, as crianças que estudam lá, são centenas de crianças, afinal, né, que são filhas, enfim, de trabalhadores. Quer dizer, qual é o papel dessas famílias agora, nesse momento pós-traumático, para que a criança se eu sou não uma se criança sinta... daquela e meu pai e minha mãe vai ao meu encontro, eu vou ficar muito feliz, porque é onde eu vou abraçar, vou me sentir seguro, depois de uma tragédia ocorrida. Claro. Né? Agora, qual deve ser, então, o papel do pai, da mãe, da família? Com certeza, assim, acolher ao máximo possível. Com certeza, estar aberto para a conversa, estar aberto para as perguntas, estar aberto para a angústia. Se fazer presente, né? Mas não há dúvida, da angústia das crianças frente à morte, inclusive, que é uma... Bom, crianças de 10 anos, enfim, como estão envolvidos nessa tragédia, já se colocaram essa questão da morte. Né? A criança, desde muito cedo, já se coloca. É uma conversa muito difícil para os pais terem com os filhos, mas nesse momento não tem escapatória, tem que estar mais presente ainda e não ficar muito com essa coisa, não, bobagem, já passou, não vamos falar nisso. Não, vamos falar nisso. Já passou, mas vamos gastar isso dentro da gente. Bom, doutora Lúlia, muito obrigada pela sua presença aqui na Globo News com a gente.